Pois bem, voltamos então para a nossa segunda aula, né? Nessa aula nós basicamente vamos falar sobre o microfone, porque para gravarmos uma videoaula nós precisamos ter a tela, temos que ter a imagem, mas também temos que ter o áudio, né? Então eu preparei esses slides aqui como se fosse uma apresentação, e aí eu vou estar explicando para vocês. Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui esse slide, então, para o tamanho normal dele. Eu acho que eu vou passar ele como se fosse uma apresentação mesmo. F5, vamos lá. No resumo da última aula, nós vimos que temos que deixar o espaçamento entre as linhas, temos que diminuir a tela para mais ou menos o tamanho de um celular, e assim a gente pode formatar a fonte, o tamanho dela, e ver também se o estilo, se o modelo da fonte é o mais adequado ou não, né? E para essa aula, o que nós vamos aprender? Primeiro vamos aprender que para gravar um áudio nós não precisamos ter um microfone último tipo com USB para gravarmos diretamente no nosso computador, e nós não vamos também precisar de uma mesa. A maioria de nós já possuímos um microfone simples, que se não é o melhor, consegue ser honesto e entrega bem ao que queremos, que é gravar um áudio legível. Então, olha aí o nosso microfone. Pode ser tanto esse microfone de ouvido simples, como aquele que ele tem aquele microfone assim também, né? E como saber se esse microfone simples ele tem, aliás, se esse fone ele tem assim o microfone? Para verificar se o seu fone de ouvido possui microfone, perceba se ele tem um pedacinho elevado antes dos fios se separarem para os dois ouvidos. Aqui nós temos aqui, ó, tem um espaçozinho aqui que ele é maiorzinho aqui um pouquinho, entendeu? Esse elevado é um microfone, é muito pequeno, que tem uma sensibilidade simples, mas cumpre com o que se propõe, que é gravar áudio. E antes de sair falando igual um doido, faça primeiro as configurações mínimas para ele poder gravar legal. Então nós temos que clicar com o lado direito do mouse sobre o ícone de som, esse ícone que ele sempre aparece o lado direito aqui embaixo. Aí nós temos que clicar em abrir configurações de som, tá? Isso aqui ele pode ter alguma alteração em termos de aparência, né? Mas ele sempre vai estar desse jeito, tá? Quando nós clicamos lá, vai abrir então um painel de som, que é esse painel aqui, ó. Desça até a propriedade entrada e escolha o dispositivo de entrada da sua placa de áudio, né? Então aqui eu uso uma USB, que é uma externa, mas eu também uso a que o meu notebook já tem. Tá? Se eu descer um pouquinho mais aqui, eu vou chegar nessa tela aqui, onde tem essa possibilidade de testar o microfone, né? Então, quando chegar aqui, você com o seu fone de ouvido, você vai começar a falar. Primeiro você escolhe aqui, depois, quando você começar a falar, esse termômetrozinho aqui, ele vai começar a se mexer, né? Então, se o termômetro der sinal quando você fala, é porque o seu microfone está funcionando. Deixa eu mostrar aqui o meu, só para que vocês tenham uma ideia como que é. Ó, eu estou falando e ele está se mexendo aqui, ó, tá? Então é isso que eu estou dizendo. Faça esse teste, pois pensa só em gravar aquela aula com toda a inspiração do mundo e descobrir que o microfone simplesmente não funcionou. Terrível, né? Bom, então essa aula é para a gente falar apenas que nós não precisamos ter um microfone último tipo para a gente fazer a gravação do áudio da nossa videoaula. Tendo apenas um fone de ouvido com esse mini microfone, a gente já consegue. Então, a próxima aula a gente vai ver mais um pouquinho sobre outras dicas. Até lá!